Glória a Deus, aleluia. Quero, a partir de agora, a partir deste momento, estar cumprimentando aí todos os irmãos, todos os amigos aí do Facebook, com a santa e gloriosa paz do Senhor, nessa noite, noite abençoada de quinta-feira, onde nós estamos iniciando aqui mais essa live. Live Deus é por nós, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem fala, Pastor William, do Ministério Segundo o Coração de Deus, e nós estamos aqui mais uma vez para louvar, engrandecer, exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que Deus possa estar abençoando aí a todos nessa noite abençoada. Vamos aproveitar aí mais esse tempo, né, que nós estamos aí em casa, para estar trazendo um pouco mais da palavra do Senhor para as nossas vidas nessa noite de hoje. Que Deus possa estar abençoando a todos, que Deus venha abençoar a todos aí que assistir essa live, né? Seja ao vivo ou seja depois, quando ficar gravada aí, quando ficar salva. Já está aí nossa irmã Elisângela Eli, que Deus possa estar abençoando também. Minha esposa, né? Tá ali Maria Clara, tá o Pedro Henrique também. Que Deus possa estar abençoando a nossa família, que Deus possa estar abençoando cada família nessa noite, irmãos. A família é uma bênção do Senhor. Creio que através dessa situação aí, Deus está nos ensinando a valorizar mais a nossa família também, a passar um tempo mais de qualidade com a nossa família, a cuidar mais da nossa casa também, né? Creio que tudo isso tem um propósito divino, um propósito de Deus, tudo é permissão de Deus. Eu não vou dizer que Deus tem prazer nas coisas ruins, não é isso, né? Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então nós cremos que Deus, além de estar no controle de tudo, irmãos, Ele usa todas as situações para o nosso bem. Amém? Quero mandar aí um alô para a nossa irmã Nilde Villanova, que já está aí no Facebook também, sempre acompanhando, né, as lives, sempre acompanhando aí as programações. Ontem tivemos ali o estudo bíblico da palavra do Senhor na igreja. Mais uma vez foi uma bênção do Senhor. Ontem o som não estava tão bom, né? Esquecemos de desligar ali um ventilador que faz muito barulho. Mas nós vamos estar aí ajeitando, irmãos. Vamos estar ajeitando para estar melhorando cada vez mais. Assim como na live também, né? Nós estamos aqui ajeitando para que o som fique melhor, para que a imagem fique cada vez melhor também. Para nós estarmos aí aproveitando essa ferramenta para estar pregando a palavra de Deus. Quero estar agradecendo aí nossa irmã Nilde Villanova, que tem nos ajudado aí também, nos acompanhado e nos ajudado. Agradecer aí porque a irmã também tem ajudado a obra de Deus, né? Isso é muito importante e hoje em dia Deus ele procura pessoas que realmente possam estar aí se levantando para estar ajudando também, né, a obra de Deus. Não sei que maneira você pode somar, que maneira você pode ajudar, mas todos nós podemos fazer algo. Mandar um alô aí para o meu amigo Francisco Vasconcelos. Creio que é ele, né? A foto bem pequenininha ali, mas creio que é meu amigo ali de infância, né? Francisco Vasconcelos. Se for ele mesmo, dá um alô aí, o Juruna, né? Dá um alô aí, irmão Francisco Vasconcelos, né? Que Deus possa estar abençoando, estar nos caminhos de Deus aí, nos caminhos do Senhor também, porque às vezes a foto aparece bem pequenininha, irmãos. Nós não conseguimos identificar direito, né? O celular está meio longe. Mas que Deus possa estar abençoando aí a todos nessa tarde, nessa noite, né? Nessa noite abençoada. Somos mais acostumados aí a fazer a live na parte da tarde, então nós podemos aqui nos confundir um pouco, mas tudo para a glória e honra do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Convido aí os irmãos para quando tudo voltar ao normal também, os irmãos estarem conhecendo ali o Ministério Segundo o Coração de Deus, onde nós vamos estar ali, irmãos, procurando servir ao Senhor, adorar a Deus em espírito e em verdade, né? Pedir para que Deus opere isso nos nossos corações, porque a palavra de Deus fala que é Ele que opera em nós, tanto querer quanto efetuar, é Ele que nos aquebranta, é Ele que nos trata, é Ele que trabalha nas nossas vidas, é Ele que cuida de nós, é Ele que nos dá a vitória. É só você parar para pensar. Quantos livramentos você já teve na sua vida? Quantos perigos já te cercaram? Quantos perigos você já passou? E Deus sempre não te livrou?
Quantas dificuldades você já enfrentou na sua vida? Quantas tribulações você já enfrentou na sua vida? E até aqui Deus não tem te ajudado? Se você ainda está vivo, se eu e você ainda estamos vivos, é porque Deus tem um propósito nas nossas vidas e através das nossas vidas, irmãos. Deus tem um chamado para cada um. Mandar um alô aí para nossa irmã Taline, que Deus abençoe também a Taline, a irmã Marina, irmão Roberto, seus irmãos, Jonathan, né? O outro eu esqueci o nome, acho que é Michael. Que Deus abençoe toda a família, em nome de Jesus. Essa família aí abençoada, que Deus possa estar abençoando cada vez mais. Então, irmãos, nessa noite de hoje estamos aqui para refletir mais um pouco sobre a palavra de Deus, refletir mais um pouco sobre essa situação que todos nós vivemos neste momento e agradecer a Deus, irmãos. Cada vez mais temos que agradecer a Deus, porque Deus tem nos dado livramentos. Todos os dias aí nós ouvimos notícias, né? Notícias de pessoas que estão aí perdendo a vida por causa dessa epidemia que está tendo aí. Hoje mesmo tive uma notícia também de um senhor aí de 40 anos que morreu com essa epidemia também. E esse senhor de 40 anos, ele não tinha problema de saúde, né? Ele não tinha problema de saúde porque muito se diz aí que é só as pessoas que estão aí, um grupo de risco, né? Que pode pegar essa doença, que pode ser fatal para o grupo de risco. Mas nós vemos que pessoas também que estão bem de saúde, irmãos, estão também vindo a óbito, né? Eu não estou dizendo isso para colocar medo em ninguém, não estou dizendo isso para colocar medo em ninguém, irmãos, longe de mim. Mas isso, irmãos, é para a gente ver que todos nós, é para a gente saber disso, que todos nós estamos sujeitos a tudo neste mundo. Todos nós estamos sujeitos a tudo neste mundo. É sobre isso que eu quero falar um pouquinho nessa noite. Quero estar lendo aqui um versículo da palavra do Senhor. Vou estar lendo aqui duas passagens. Mas eu vou começar aqui em Atos 10, versículo 34, irmãos. Ler aqui alguns versículos para que a gente possa explorar esse tema um pouco mais. Atos 10, versículo 34. Onde diz assim, ó: E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. Uma coisa importante de se saber: Deus, ele não faz acepção de pessoas. Irmãos, a Bíblia fala que o sol nasce para o justo e para o injusto, né? O sol nasce para todos, a chuva cai para todos também. A possibilidade de se buscar a Deus está aí para todos. A possibilidade da salvação está aí para todos, né? Jesus, quando morreu naquela cruz, o sacrifício dele foi suficiente, irmãos, para alcançar todas as nações. Quero mandar um alô aí para nossa irmã Patrícia também, que está aí. Que Deus abençoe a irmã Patrícia e toda a família, em nome de Jesus. Então, irmãos, o sacrifício de Jesus foi suficiente para alcançar todos os homens, toda a humanidade, de qualquer nação, de qualquer raça, de qualquer etnia. O sacrifício de Jesus foi suficiente para alcançar todo mundo. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. Não estamos dizendo o planeta Terra, né? Apesar que Deus ama a sua criação. Estamos falando da humanidade. Estamos falando do ser humano. Então Deus amou o mundo. O sacrifício dele foi eficaz para salvar a todos aqueles que crê nele. Então aqui fala que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Pastor William, por que o senhor está dizendo isso? Deus, ele não faz acepção de pessoas, irmãos, e nós estamos aqui explorando este tema para ver que qualquer um que anda sobre essa terra está sujeito a tudo nessa terra. Certa vez, Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal, lá em João 17, ele disse: Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do maligno. Então o próprio Senhor Jesus Cristo estava reconhecendo também, né, que ainda nós estamos no mundo. E se nós estamos no mundo, irmãos, nós estamos sujeitos a tudo neste mundo. Só que é diferente, irmãos. Com o cristão, com aqueles que creem em Jesus, é diferente. Sabe por quê? Porque o cristão, ele tem a promessa. Ele tem a promessa da palavra, irmãos.
E a promessa, uma das promessas que tem na palavra de Deus é que todas as coisas vão cooperar juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas a Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Então as aflições não vêm só para aquele, que está no pecado, não vêm só para aquele que está desobedecendo a Deus, não. As aflições vêm para todos, tanto para o justo como para o injusto. Mas o justo, ele tem uma promessa. Então, irmãos, quando nós dizemos que Deus não faz acepção de pessoas, isso me leva a refletir sobre algo. Irmãos, com essa situação que nós estamos passando, sabe o que Deus está fazendo? Deus está colocando todo mundo em pé de igualdade. Deus está colocando todo mundo igual. Irmãos, nessa crise que nós estamos enfrentando aí, não tem pobre, não tem rico, Não tem rico, não tem pobre, não tem forte, não tem fraco. Não tem o mais bonito, o mais feio, não, irmãos. Nessa crise que nós estamos passando, todos nós estamos na mesma situação. Todos nós somos iguais, irmãos. Porque tem muitas pessoas que têm muitas condições. Tem pessoas que têm condições financeiras, mas não estão imunes a essa situação também. Tem muitas pessoas que têm condições financeiras e já chegaram até mesmo a óbito também nessa situação. Outras pessoas também que não têm tantas condições assim, também estão sujeitas a essa situação. Mas nós aprendemos que Deus nivelou todo mundo. Deus deixou todo mundo igual através dessa situação, irmãos. Porque nós sabemos que o nosso Deus é soberano e tudo é permissão de Deus, meus irmãos. Tudo é permissão de Deus nessa terra. Então, se nós como humanidade, estávamos fazendo acepções de pessoas, estávamos tratando as pessoas diferentes, Muitas vezes, nós estávamos sendo orgulhosos. Muitas vezes, irmãos, nós estávamos querendo ser melhor do que alguém. Agora não tem disso. Agora todos nós estamos no mesmo nível. No mesmo barco. Está morrendo o rico, está morrendo o pobre, está sendo infectado o poderoso, o fraco. Todos nós, irmãos, estamos na mesma situação. Como diz aí nossa irmã Nilde Villanova, somos todos iguais. Nós somos todos iguais perante ao Senhor. E tem várias passagens que diz isso, que nos ensina isso, Situação do pecado. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia fala todos sem exceção pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia fala que Deus olhou para essa terra e falou: não vi nenhum justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então nós vemos que em primeiro lugar, se não fosse Deus nas nossas vidas, nós não teríamos condições nem de buscar Ele. Se nós temos força hoje em dia para buscar Deus, é porque antes Ele olhou com olhar de misericórdia para todos nós e enviou seu Filho. A Bíblia fala que esse plano de Deus, ele já foi elaborado antes mesmo da fundação do mundo, irmãos. Esse plano de Deus. Deus, ele criou o homem para ser abençoado, Criou o homem ali para desfrutar de todas as delícias daquele jardim. Deus, ele criou o homem para sujeitar, dominar, multiplicar e encher a terra. Mas nós sabemos que entrou o pecado no mundo. E quando entrou o pecado no mundo, irmãos, o pecado não pegou Deus de surpresa. Uma das coisas maravilhosas que eu acho, irmãos, é que Deus, ele não entregou o homem à sua própria sorte. Deus, ele elaborou esse plano. Mandar um alô para o irmão Fábio Thiago e para o irmão Érix Barbosa também. Que Deus abençoe a todos. Então, esse plano, irmãos, que Deus elaborou, a Bíblia fala que foi desde a fundação do mundo. Deus já sabia que o homem ia cair e Deus já sabia que o homem precisava de um plano de salvação. Então nada pegou Deus de surpresa. E aqui, como foi dito, irmãos, que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, irmãos, para abençoar. Deus, ele não faz. Qualquer um que se colocar na presença do Senhor, irmãos, vai ser abençoado. Só que Deus, irmãos, eu entendo que Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus, ele faz acepção de atitudes. Atitudes nossas. Nós sabemos que Deus, ele se agrada, irmãos, quando nós buscamos viver uma vida diante dele. Na verdade, Deus, ele se agrada, nós falamos assim, é uma força de expressão. Porque o que agradou a Deus, irmãos, foi o sacrifício de Jesus lá naquela cruz. Não há nada que nós façamos nessa vida
que seja capaz de adorar, de satisfazer a Deus plenamente, irmãos, de agradar a Deus plenamente. A Bíblia fala que a Deus agradou moer o seu filho. O que agradou a Deus foi o sacrifício do próprio filho. Não agradou no sentido que Deus gostou de ver o filho ali morrendo, sofrendo, não é isso. Agradou no sentido que satisfez o plano de salvação de Deus. Completou ali aquele plano, irmãos. Então nós sabemos que Deus ele não faz acepção de pessoas, mas Deus ele espera uma resposta positiva de todos nós. Olha só o que vai dizer aqui, continuando em Atos 10, versículo 35. Diz assim, ó: mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. Então o que agrada a Deus, irmãos? Aquele que em qualquer nação teme ao Senhor e obra o que é justo, ou seja, ou faz o que é justo. Deus ele está procurando pessoas que façam o que é certo neste momento, meus irmãos. Estava nessa madrugada orando, estava nessa madrugada buscando a Deus, e uma das coisas assim que Deus tocou bem forte no meu coração, que Deus falou ali dentro do meu espírito, que Deus falou comigo, foi isso. Falou: meu filho, é hora de todos vocês aquebrantarem mais os seus corações. É hora de vocês serem mais humildes na minha presença. É hora de vocês se humilharem mais, se aquebrantarem mais, chorarem mais, deixarem mais de julgamentos, deixar de julgar mais o seu próximo, porque todos vocês estão no mesmo nível perante a mim. Todos pecaram. Mas, irmãos, nós somos justificados pelo sangue de Jesus derramado lá naquela cruz. Nós somos justificados pela fé. A Bíblia fala: justificados, pois, pela fé, agora nós temos paz com Deus. É a fé que nos justifica. Não há nada que nós façamos neste mundo que vai nos tornar melhores, que não vai nos tornar mais justos, irmãos, pelas nossas próprias atitudes. Mas uma coisa importante com essa situação toda, irmãos, é que eu entendo que aquele que humilhava o pobre não tem mais motivo nenhum para humilhar o pobre. Ou até mesmo o pobre que humilhava o outro não tem mais motivo nenhum para humilhar o outro. Aquelas pessoas que julgavam uns aos outros, irmãos, quando nós julgávamos uns aos outros, nós não temos mais esse motivo, esse direito, aliás, nunca tivemos, né? De estar julgando uns aos outros. Nós temos que realmente, todos nós, pedir a misericórdia de Deus nessa situação. Hoje mesmo, quando minha esposa falou isso, eu fiquei bastante pensativo. Minha esposa falou, né? A missionária Nima falou: ó, morreu um amigo da minha patroa. Esse amigo da minha patroa, ele tinha 40 anos e ele morreu dessa doença, né? Ele pensou que era ali uma gripezinha, pensou que era uma simples gripe, e ali ele começou a sentir falta de ar. Quando ele começou a sentir falta de ar, né, que ele foi buscar o médico, disse que esse vírus já tinha alojado ali no pulmão dele e ele veio a óbito, irmãos. E ali o que chama mais atenção é que a saúde dele era boa, que ele era pessoa que fazia exercícios físicos, era um atleta, irmãos, né? Praticamente um atleta. Então, meus irmãos, nós vemos que isso aí está atingindo a todos. O saudável, o doente, o idoso, o mais novo, meus irmãos. E aí é quando nós começamos a meditar mais, refletir mais, né? Quantas pessoas não valorizavam, não davam tanto valor assim para o médico? Quantas pessoas não davam tanto valor assim para um caminhoneiro? E hoje em dia está precisando tanto, né, dos caminhoneiros. Quantas pessoas não davam valor, às vezes, ali para o comerciante que está aberto agora, ganhando o seu pão de cada dia, mas arriscando a sua saúde também, arriscando sua vida. Quantos não davam valor para trabalhadores braçais que cuidam da nossa cidade? Quantos nem enxergavam essas pessoas? E agora estão passando a enxergar. Porque às vezes as pessoas davam muito mais valor a um artista famoso, a um jogador famoso de futebol, mas não olhavam, irmãos, que todos nós temos a nossa importância. Você imagina, mandar um alô para o irmão Messias de Farias, né? Que Deus abençoe também. A Esté, que eu creio que apareceu aí também, que Deus abençoe a todos. Então, quantas vezes, irmãos, aquela pessoa mais simples, aquela pessoa mais humilde, aquele trabalhador mais humilde, quantas vezes essas pessoas passavam desapercebidos aos nossos olhos? Quantas vezes aquele irmãozinho mais humilde da nossa igreja não passava desapercebido? E nós sempre estávamos procurando ali o profeta, né? O super profeta. Então, meus irmãos, eu creio que Deus está nivelando todos através dessa situação. Por que eu digo, irmãos, isso? Porque tudo é permissão de Deus.
Às vezes a pessoa fala, mas esse vírus é mandado pelo diabo. Irmãos, mas o diabo só faz o que Deus permite. O diabo ele trabalha dentro de um limite estabelecido pelo próprio Deus. E Deus ele usa todas as situações para nos mostrar algo. Muitas vezes as pessoas estão tendo esse entendimento, né? O diabo que está fechando as portas das igrejas, irmãos. Irmãos, a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Até porque a igreja somos todos nós. Mas, irmãos, pelo que eu entendo da palavra do Senhor também, é que Deus é que abre portas e Deus que fecha portas. A porta que ele abre, ninguém fecha, e a que ele fecha, ninguém abre. Se as igrejas estão momentaneamente com as portas fechadas, é permissão de Deus também. Porque talvez, irmãos, nós como igreja, né? Talvez as instituições religiosas, talvez esse sistema religioso também, passou muito tempo brincando com Deus. Não estava levando as coisas a sério, né? É claro que eu nunca generalizo, nunca, irmãos, nunca vou generalizar. Estou falando que em muitas situações, em muitos lugares, né? As pessoas estavam brincando com Deus. Às vezes o culto não estava sendo direcionado a Deus. Às vezes a adoração não estava sendo direcionada a Deus. Às vezes a adoração estava sendo direcionada ao homem. Às vezes a adoração estava sendo direcionada ao nosso próprio ego, ao nosso próprio eu, às nossas próprias vontades. Mas eu creio que agora Deus está nos ensinando a direcionar, irmãos, a adoração para aquele que é de direito, que é o nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Então, quantos não davam valor, irmãos, a pessoas que hoje estão sendo tão importantes nas nossas vidas? Eu creio que Deus está nos ensinando a valorizar mais o nosso próximo. E não se achar melhor do que ninguém. Olha só o que a palavra de Deus vai dizer aqui em Romanos, capítulo 2. Carta aos Romanos, capítulo 2. Aqui vai dizer a impenitência dos judeus e a justiça de Deus. A impenitência. Ô nome difícil, hein, irmãos? A impenitência dos judeus e a justiça de Deus. Nós sabemos, irmãos, que os judeus naquela época, né? A maioria ali dos judeus, muitos dos judeus, fariseus, escribas, religiosos daquela época, muitas vezes eles queriam se colocar no nível acima das outras pessoas, né? Eles olhavam de cima para baixo, eles se achavam melhores que outras pessoas, por quê? Porque eles tinham ali as suas práticas religiosas, né? E se achavam melhores que outras pessoas. E Jesus Cristo veio nos ensinar, irmãos, que religiosidade para ele não quer dizer nada. O exterior não quer dizer nada. Então olha só o que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu no capítulo 2 de Romanos. Portanto, é inexcusável, ou seja, portanto, é inesculpável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas. Por que te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro? Pois tu que julgas fazes o mesmo. Olha só. Quando julgas, ó homem, quem quer que seja, por que te condena a ti mesmo naquilo em que julgas a outro? Pois tu que julgas fazes o mesmo. Então, quando nós estamos julgando a outras pessoas, nós estamos condenando a nós mesmos, né? Porque da mesma medida que nós medimos, nós vamos ser medidos também. E da mesma forma que nós julgarmos, nós vamos ser julgados também. É o que está dizendo aqui. E está dizendo que aqueles religiosos naquela época, irmãos, eles julgavam, eles condenavam as pessoas, mas eles tinham as mesmas práticas. E aí o apóstolo Paulo escreveu isso. Por que você está julgando se você faz a mesma coisa? No versículo 2. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Olha só. Sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Irmãos, nós vamos prestar conta de tudo aquilo que nós falamos. Nós vamos prestar conta de cada julgamento que nós fazemos. Nós vamos prestar contas nas nossas vidas. Sabe por quê? O problema do ser humano é esse. Nós somos muito bons em observar o erro das pessoas. Irmãos, nós somos rápidos, né, a observar o erro do próximo. Mas nós não temos essa mesma diligência para enxergar os nossos próprios erros. Ao mesmo tempo que nós enxergamos com uma rapidez tremenda o erro do nosso próximo, irmãos, muitas vezes nós tapamos os olhos para os nossos próprios erros. E às vezes aquilo que nós estamos condenando numa pessoa, ou nós já fizemos, ou nós estamos fazendo, ou nós vamos fazer ainda, irmãos. Então, olha só o perigo disso tudo, irmãos. Olha só o perigo. A Bíblia ensina sim, nós exortarmos uns aos outros, ensina.
A Bíblia ensina nós corrigimos uns aos outros? Ensina, corrigimos uns aos outros, irmãos. A Bíblia nos ensina a chamar a atenção, dar um puxão de orelha? Ensina, meus irmãos. Mas todas as vezes que nós fazemos isso, para nós fazermos isso com a autoridade correta, é nós nos colocando na mesma condição. Na mesma condição de pecadores. Nós não podemos chegar no nosso próximo e dizer assim, você faz isso, você faz aquilo, né? Você faz isso, você errou, você fez isso, fez aquilo, né? Você é pecador, você tem que ser igual eu, servo de Deus, temente a Deus. Não, irmãos. Nós temos que chegar na mesma condição. Falar, todos nós somos pecadores, você errou nessa parte, mas todos nós somos pecadores. Vamos juntos fazer o que é correto agora, se colocar na mesma posição. O apóstolo Paulo, quando escrevia ali as suas cartas também, numa das suas cartas, ele deixou bem claro, dos pecadores, eu sou o maior, meus irmãos. O apóstolo Paulo falava que quando pregava aos outros, ele esmurrava o corpo dele todos os dias, para que pregando aos outros, ele mesmo não viesse a ser condenado, irmãos, a ser reprovado. Então, é se colocarmos nas mesmas condições de pecadores, irmãos, carentes da misericórdia de Deus. Nós não podemos ser, né, como a Bíblia relata aquela história do fariseu e do publicano. A Bíblia fala que 2 homens subiram ao templo para orar. Vai dizer que o fariseu, ele orava de si para si mesmo. Olha só, ele nem orava a Deus, ele orava de si para si mesmo. É como se ele estivesse conversando com ele mesmo ali, com o ego dele, né? Conversando com o próprio ego. E ele dizia, graças te dou, ó Deus, que eu não sou como os demais homens. Graças te dou porque eu dizimo, eu oferto, eu faço isso, eu faço aquilo. Graças eu te dou que eu não sou roubador como os demais homens. Graças eu te dou, Senhor, que eu não sou pecador como esse publicano. Olha só, irmãos. Ele se auto-exaltando, né? Ele se auto-exaltando. E uma coisa sobre exaltação, meus irmãos, nós temos que entender uma coisa sobre exaltação, uma coisa muito séria, é que a exaltação, ela é uma arma do diabo contra as nossas vidas. O diabo sabe que o que derrubou ele foi a exaltação, foi a soberba, né? Foi o orgulho espiritual, foi o que derrubou o diabo. É o que acontece muito no nosso meio, é isso, o perigo da soberba espiritual, o perigo do orgulho espiritual, isso derruba qualquer um. Se derrubou Satanás, que era um querubim perfeito, que dizia a Bíblia, imagine nós, né, irmãos, que não fomos ali, que na nossa natureza não foi criada tão celestial como foi criada a de Lúcifer naquela época. Então, meus irmãos, a soberba, o orgulho, a Bíblia fala que a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Então, antes da ruína vem o quê? A soberba. Antes da queda vem o quê? Irmãos, a altivez de espírito. Mas vai dizer que a humildade precede a honra. Então, antes da honra vem o quê? A humildade, meus irmãos. Então, nós temos que ter cuidado com isso, com orgulho espiritual. Com a altivez de espírito, o diabo ele sabe que foi isso que derrubou ele. Então, o diabo ele usa isso contra as nossas vidas. Olha só como é interessante. O diabo, ele primeiro nos exalta para depois nos derrubar. Jesus não, irmãos. O diabo ele nos exalta para depois nos abater. Jesus é diferente, ele nos abate para depois nos exaltar. Meus irmãos. Jesus, ele cria todas as situações, nosso Deus. Ele cria todas as situações, irmãos, para que a gente possa ali se humilhar, para que a gente possa ali ser mais humildes, reconhecer que sem ele nós não somos nada. Deus, ele nos abate para nos exaltar. O diabo, ele nos exalta para depois nos abater. Então, a exaltação é uma arma do diabo. E quantas vezes nós não estamos dando lugar ao inimigo, irmãos, deixando isso entrar nos nossos corações? Deixando a exaltação, a soberba, o orgulho espiritual tomar conta de nós, irmãos. Quando nós nos colocamos acima das pessoas, é isso que nós estamos fazendo. Então nós vemos, irmãos, muitos homens de Deus, muitos pregadores ali com muito conhecimento da palavra, com muito entendimento da palavra, né? Que conhecem bastante a palavra de Deus. Mas, irmãos, mesmo assim, nenhum de nós temos esse direito de nos colocarmos acima. Então olha só o que vai dizer no versículo 4 de Romanos 2. Diz assim, vamos ler do 3 de novo. Diz assim, e tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidais que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus?
Então muitas vezes nós julgamos as pessoas, né? Nós condenamos as pessoas, nós achamos que aquelas pessoas vão ser julgadas pelas atitudes dela, mas aí a palavra está falando, você também acha que vai escapar do juízo julgando as pessoas dessa maneira? Olha como isso é sério, irmãos. Porque às vezes nós podemos até estar nos esforçando para fazer as coisas certas, nos esforçando para obedecer a palavra, para obedecer a Deus, mas a partir do momento que nós julgamos e condenamos, irmãos, precipitadamente, né? Nós estamos condenando a nós mesmos. É muito bom deixar claro que a Bíblia, irmãos, não condena o julgamento. Não, a Bíblia não condena o julgamento. Tem muitas situações que nós temos que julgar. A Bíblia fala, provai os espíritos para saber se vem de Deus. Como que nós vamos provar os espíritos? Nós temos que julgar. A Bíblia diz em João 7, versículo 24, não julgueis pela aparência, julgueis pela reta justiça. Julgar como? Pelo crivo da palavra, irmãos. Julgar uma situação. Eu nem digo que é julgar a pessoa, é julgar a atitude da pessoa, julgar uma situação que está acontecendo. Assim como a palavra de Deus fala, né? Não julgueis o profeta, julgais a profecia. Eu entendo que muitas vezes nós não temos que julgar a pessoa, nós temos que julgar a atitude que ela está tomando. Porque por trás dela pode estar ali uma influência maligna, né? Muitas vezes não, muitas vezes é obra da carne mesmo. Mas muitas vezes ela pode estar ali influenciada pelo inimigo, está no momento de fraqueza. Então nós temos que julgar as atitudes, irmãos. Então quer dizer que a Bíblia não condena todo tipo de julgamento. Porque hoje em dia, se você for pregar a palavra também, já vem milhares de comentários, né? Ah, tá julgando. Quem somos nós para julgar? Ah, não podemos julgar. Não, irmãos, a Bíblia não condena todo tipo de julgamento. A Bíblia condena o julgamento hipócrita, que é o que está sendo tratado aqui. Se nós temos as mesmas práticas, se nós fazemos as mesmas coisas, como é que nós vamos julgar o nosso próximo? É quando Jesus assim falou, certa vez Jesus falou em Mateus capítulo 7, né? Como que você quer tirar o cisco do olho do seu irmão se você tem uma trave no seu olho? Então primeiro tire a trave que está no seu olho para que depois você possa tirar o cisco do seu irmão. Sabe o que eu entendo com isso, irmãos? Se nós estamos condenando alguma prática na vida do nosso irmão, nós não podemos estar fazendo a mesma coisa. Agora, se nós já deixamos de praticar aquilo, irmãos, aí sim nós podemos chegar no nosso irmão e aí sim nós podemos corrigir. Agora, praticando a mesma coisa, como que nós vamos ter essa autoridade, esse direito? Então, se a pessoa que vivia na mentira, mas hoje em dia não mente mais, pode ajudar o seu irmão a não mentir mais. Irmãos, primeiro tirar a trave do nosso olho para que a gente possa enxergar e tirar a trave do olho do nosso, e tirar o cisco do olho do nosso irmão, meus irmãos. Então a Bíblia não condena todo tipo de julgamento, mas o julgamento hipócrita, o julgamento precipitado, o julgamento pelas aparências. Porque muitas vezes nós julgamos pela aparência. E a aparência muitas vezes engana. Deus não vê como o homem vê, irmãos. O homem vê o exterior. Mas Deus, ele vê o que está lá dentro. Então olha só o versículo 4. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Então a palavra está falando assim, você despreza que até mesmo a questão de você se arrepender, isso aí vem de Deus? Isso aí é produzido por Deus? Irmãos, até a questão da gente se arrepender, é Deus que cria todas essas situações. É Deus que nos dá ali oportunidade. A Bíblia vai dizer na carta a Pedro que Jesus só não voltou ainda porque ele espera que todos cheguem ao arrependimento. Então isso é Deus criando situações para que a gente venha se arrepender. Essa epidemia toda que está tendo aí. Isso aí é Deus criando situações. Deus permitindo situações para que o homem venha se aquebrantar. Para que o homem venha ser mais humilde. E como eu estava dizendo para os irmãos, nessa madrugada eu orando ali, Deus falando grandemente no meu coração. É hora do povo de Deus se tornar mais humilde. Não é deixar de pregar a palavra, não é deixar de ser incisivo ali na palavra, tem que ser, irmãos. Tem que ser profeta, tem que ser homem de Deus, corajoso, tem que ser. Mas tudo isso com humildade. Quem tinha mais autoridade nessa terra do que Jesus? Jesus, ele tinha toda a autoridade nessa terra, irmãos. Quando ele chegou aqui, ele certa vez ele perguntou para os religiosos ali, quem de vocês me convence de pecado? Quem de vocês pode apontar um pecado na minha vida? Então Jesus, ele tinha toda a autoridade para julgar, para condenar. Quando Jesus se encontrou com aquela mulher adúltera, que ali os religiosos queriam apedrejar aquela mulher, e ali Jesus falou, quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. E ali foi saindo um por um. No finalzinho, Jesus falou, mulher, ninguém te condena?
E ela falou, não, Senhor. E ele falou, se ninguém te condena, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Então o único que tinha autoridade para julgar e para condenar aquela mulher naquele momento era Jesus. E ele não fez isso. Jesus mesmo falou, eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Então, meus irmãos, o próprio Senhor Jesus Cristo, que tinha toda a autoridade, se colocou muitas vezes com toda a humildade de não condenar. Quem somos nós para estar condenando, né, meus irmãos? O Senhor Jesus Cristo, que possuía toda a autoridade, nunca tinha pecado nessa terra. Ele falou, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, tinha toda a autoridade e disse, aprendei de mim. Jesus Cristo, muitas vezes, quando ele foi entregue ali às autoridades para ser morto, Jesus Cristo, muitas vezes, ele era questionado de algo ali, ele ficava calado. Jesus Cristo sabia a hora de falar e sabia a hora de se calar. Jesus Cristo sabia a hora de usar toda a sua autoridade, mas sabia a hora também de se sujeitar às autoridades. Quando Jesus Cristo ali se revoltou contra os vendilhões do templo, as pessoas que estavam vendendo ali no templo. Quando Jesus Cristo se revoltou contra essas pessoas, irmãos, que estavam ali vendendo no templo, fazendo comércio ali no templo. O que Jesus fez? Jesus usou sua autoridade. Jesus ali começou a quebrar tudo, né? Começou ali a exortar aquele povo. Começou a quebrar tudo, pegou ali um chicote e começou a derrubar as mesas. Então Jesus Cristo usou a autoridade naquele tempo, irmãos. Mas quando Jesus Cristo estava ali diante das autoridades religiosas, dos sacerdotes, do governador Pilatos, quando Jesus Cristo estava ali, ele se sujeitou às autoridades. Quando foram prender Jesus Cristo no Getsêmani, Jesus Cristo falou. Quando Pedro chegou ali, sacou da espada e cortou a orelha do soldado, Jesus Cristo colocou ali a orelha no lugar, e Jesus Cristo falou, Pedro, guarde a tua espada. Aquele que com a espada fere, com a espada será ferido também. Se eu quisesse, olha o que Jesus falou, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, e o Pai enviaria 12 legiões de anjos. 12 legiões são milhares de anjos. Se eu quisesse, Jesus falou. Então, nesse momento, Jesus estava se sujeitando às autoridades. Meus irmãos, quando Pilatos chegou e começou a questionar Jesus, e Jesus ficou calado, aí Jesus falou, e Pilatos falou, por que você não fala nada? Eu tenho autoridade para te soltar, ou para te executar, ou para te prender. Aí Jesus Cristo disse, autoridade nenhuma você teria se não fosse dada do alto. Mas ali naquele momento Jesus se sujeitou às autoridades. Então Jesus nos ensinou, irmãos, a usar a autoridade no momento certo e a se sujeitar no momento certo também. Então essa palavra aqui não está dizendo que o crente não pode pregar, que o crente não pode exortar, admoestar, pode, irmãos. O que aqui está condenando é o julgamento hipócrita. Quantas vezes nós estamos ali na mesma situação, na mesma atitude e só apontando os outros e encobrindo os nossos erros, meus irmãos. Então aqui no versículo 5 vai dizer, ó, mas segundo a tua dureza, a teu coração impenitente entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Então não podemos ser impenitentes, né? Sem arrependimento, meus irmãos. Deus está nos dando oportunidade, chance de nós nos arrependermos, de nós sermos mais humildes. Nós não podemos perder essa oportunidade. Através dessa palavra que Deus está ministrando aqui, com certeza essa palavra está servindo para nós. Se Deus está falando isso, se Deus tocou para trazer isso, é porque era necessário neste momento. Aqui fala no versículo 6, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Então, meus irmãos, se nós vamos ter obras, frutos dignos de arrependimento, Deus vai nos recompensar com a salvação. Mas se nós tivermos ali dureza de coração, não nos arrependermos da nossa petulância muitas vezes, dos nossos pecados, Deus também vai nos recompensar segundo as nossas obras, sejam elas boas ou más. Versículo 7 vai dizer, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção. Olha só, vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção. Mas a indignação e a ira que são aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Então olha só, irmãos, aqui vai vir a indignação de Deus, a ira de Deus. Vai vir contra os que são desobedientes, contenciosos
à verdade e obedientes à iniquidade. Então, são pessoas que desobedecem a palavra, desobedecem à verdade, mas obedecem ao pecado, né? Não fazem a vontade de Deus, mas fazem a vontade do inimigo. Fazem a vontade da própria carne, irmãos. Então nós não podemos estar nessa condição. Nós temos que pedir ajuda a Deus, misericórdia a Deus, força para Deus, para nós não estarmos nessa condição, não estarmos debaixo da ira de Deus. Meus irmãos, a palavra, nós começamos aqui com a palavra dizendo que Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes, de obras, meus irmãos. E nós vamos chegar aqui ainda no ponto. Vamos voltar a este ponto, que Deus não faz acepção de pessoas, irmãos, nessa mesma palavra. E aqui no versículo 8 vai dizer: mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Versículo 9. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Deus, ele não faz acepção de pessoas para abençoar. O sol nasce para o justo, para o injusto. O alimento está aí para o justo e para o injusto. Irmãos, quando Deus enviou maná dos céus por aquele povo lá de Israel, Deus, ele enviou maná. Ele enviou maná só para alguns? Ele enviou maná só para os que são obedientes? Não, irmãos, ele enviou maná para todos. Deus não faz acepção de pessoas. Quantas vezes você não vê o ímpio, irmãos? O ímpio ele está aprontando isso, aprontando aquilo, pecando, fazendo isso e aquilo, aí você vê o ímpio ali tendo de comer, de beber, de vestir, vivendo uma vida boa. Porque Deus, ele não faz acepção de pessoas, irmãos. Qualquer um que se esforçar nessa terra, qualquer um que batalhar, que lutar, irmãos, vai ser abençoado. Nós temos a tendência, olha só a nossa religiosidade. Nós temos a tendência de pensar que nós somos abençoados porque nós somos bonzinhos. Irmãos, é tudo pela graça. É claro que se você cumprir os princípios da palavra de Deus, quem cumpre princípios é abençoado pelo princípio. Agora, quem fere os princípios é ferido pelos princípios. Quando nós cumprimos os princípios dessa palavra, irmãos, nossa vida vai ser mais abençoada, vai ser mais próspera, sim, mas não porque nós somos bonzinhos, é porque Deus é bom. Deus colocou essa lei, né? Colocou a lei dele nessa terra, através das escrituras, e Deus falou, ó, se vocês seguirem isso aqui direitinho, vocês vão ser abençoados. Não é porque vocês são bonzinhos, mas se vocês seguirem isso aqui, né? Eu cumpro a minha parte. Eu cumpro a minha parte de abençoar vocês. Então não é por merecimento, irmãos, é por graça. Nós não somos salvos porque nós obedecemos, irmãos. Nós somos salvos e aí sim nós passamos a obedecer. Jesus lá naquela cruz, ele já levou sobre si todas as nossas dores, nossas enfermidades. Não é só enfermidade física, enfermidade de alma, enfermidade de espírito, enfermidade da mente, do intelecto. Jesus já levou sobre si. É por isso que nós passamos a ter outro entendimento. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, aquele que furta não furta mais. É a graça que opera isso em nós, irmãos. Lá em Tito, capítulo 2, versículo 11, vai dizer isso. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, trazendo salvação a todos os homens e nos ensinando a renunciar. Olha só, a graça de Deus nos salva e nos ensina a renunciar a toda a concupiscência da nossa carne. Então é a graça de Deus. Meus irmãos. Então nós não somos salvos porque obedecemos, irmãos. Primeiro nós somos salvos e depois nós obedecemos. Nós não somos salvos porque obedecemos. Nós obedecemos porque nós fomos salvos. Isso é a graça. O que é a religiosidade? A religiosidade é você pensar, eu sou salvo porque eu sou obediente. Não, isso é religiosidade. E o que é a graça? A graça é você admitir, é você saber. Eu só obedeço, eu só consigo obedecer porque eu fui salvo. Porque teve uma obra feita lá na cruz, lá atrás. Isso me capacitou a obedecer. Jesus morreu naquela cruz, Jesus enviou o seu Espírito Santo e através da ação do Espírito Santo dentro de nós, aí nós passamos a obedecer. Isso é a graça. O contrário disso é só religiosidade. Então não é porque nós merecemos, irmãos. É porque Deus, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele falou, se você fizer isso e aquilo, você vai ser abençoado. Mas não é porque nós somos bons, é porque Deus é bom. Porque se nós fôssemos receber aquilo que nós realmente merecíamos, sabe o que nós íamos receber? Condenação. Irmãos, condenação. A Bíblia fala lá em Deuteronômio, a partir do capítulo 28, né? Se nós obedecemos a palavra de Deus, a lei de Deus,
Nós vamos ser abençoados em todas as áreas, vamos ser abençoados nisso, na entrada, na saída, nisso, naquilo, né? E fala que se nós não obedecermos, nós vamos ser amaldiçoados nisso, naquilo, né? Tantas maldições que tem ali também. Agora eu pergunto, Deus falou assim, ó, se obedecerdes, se tão fielmente me obedecerdes, todas essas bênçãos te seguirão. Agora eu faço uma pergunta, quem foi capaz de obedecer a Deus totalmente? Quem foi capaz de obedecer a Deus perfeitamente? Porque o apóstolo Tiago disse, irmão, se nós tropeçarmos num só item, se nós tropeçarmos num só item da lei, nós tropeçamos em todos. Então não era, irmãos, para nós estarmos abençoados, era para nós estarmos amaldiçoados. A Bíblia fala que a bênção veio através do sacrifício de Jesus. A Bíblia fala que Jesus, lá em Gálatas capítulo 3, né, em diante ali, vai dizer que Jesus, ele se fez de maldito naquele madeiro para nos livrar da maldição. Para que nós recebêssemos a bênção de Abraão. Então deu para perceber que não é o que nós fazemos, é o que Jesus fez? Meus irmãos. Então aqui no versículo 10 vai dizer, ó, glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem, primeiramente o judeu e também ao grego. Então, do mesmo jeito que o castigo, a tribulação vem para aquele que faz o mal, mas glória e honra vem também para aquele que faz o bem. Nós somos salvos pela graça, sim, mas Deus quer que através dessa graça nós possamos passar a ter boas obras nessa terra. E aqui a palavra de Deus continua no versículo 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Aí nós chegamos no ponto, né, irmãos? No ponto do começo. Nós vamos terminar aonde nós começamos. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, irmãos, tanto para corrigir, para castigar, né, quem faz o mal. Pode ser judeu, grego, pode ser de qualquer nação. Deus não faz acepção de pessoas. E Deus não faz... Deixa eu desligar o telefone aqui, irmãos. Glória a Deus. Será que é alguém ligando na programação? Não passei nem o telefone. Aliás, né, podemos passar o telefone, né, para quem quiser conversar ao vivo. É uma boa ideia. Quando nós tivermos aí um público assistindo aí com mais frequência, nós podemos aí ter essa ideia, né? Então, meus irmãos, Deus não faz acepção de pessoas tanto, né, para exercer juízo e também não faz acepção de pessoas para abençoar. Meus irmãos, o sol nasce para todos, o alimento está aí para todos, as igrejas estão aí para todos, as bênçãos do Senhor estão aí para todos. Muitas vezes, né, a pessoa está ali da igreja, é dizimista fiel, não falha, é ofertante, né? Dizima muito, oferta muito, e às vezes tem aquele irmãozinho ali que não oferta nada, não dizima nada, e é abençoado, aí a pessoa fica louca, não entende o que é isso, o que está acontecendo. Meus irmãos, vai ver que a nossa religiosidade está travando as nossas bênçãos. Talvez nós dizimamos muito, ofertamos muito, mas com aquela religiosidade, né? Com aquela religiosidade, eu estou fazendo isso, então eu mereço ganhar muito. Aí Jesus vai nos lembrar daquela viúva que deu apenas algumas moedinhas ali. Vai dizer que os ricaços chegavam lá e davam dinheiro sem dó, e dizimavam sem dó, né? Ofertavam sem dó. Vai dizer que os ricaços chegavam lá e davam, era muito, irmãos, de oferta no templo. E Jesus estava ali observando. Porque Jesus não observa só a quantia que você está dando na igreja. Jesus não observa só o quanto você está dando na igreja. Tem muitas vidas, irmãos, que nem pisam o pé na igreja. Dá dinheiro na igreja, dizima, dá muito dinheiro na igreja, mas nem pisa o pé na igreja. Será que isso aí está agradando ao coração de Deus? Porque Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer você. Deus não precisa do nosso dinheiro, o que precisa do nosso dinheiro é a obra de Deus. Deus não. A obra sim precisa, mas Deus não precisa. Então Deus não quer, irmãos, essa religiosidade. Eu não vou na igreja, eu não frequento, eu não estou em comunhão, mas eu dou dinheiro. Deus ele não quer isso, irmão. E aí Deus estava observando ali. Os ricaços, os religiosos daquela época, dando muito ali no altar de Deus. Aí chegou aquela viúva humilde. Não tinha quase nada. Mas ela tinha ali 2 moedinhas. E ela deu as 2 moedinhas que ela tinha. E Deus não observou só as moedinhas, irmãos. Deus observou foi o coração de adoradora dela. Deus observou o coração aquebrantado. É como Caim e Abel, né? Antes de atentar para a oferta de Caim, Deus atentou para Caim. A palavra de Deus vai dizer, Deus atentou para Caim e para a sua oferta. E a oferta de Caim não agradou a Deus. Sabe por quê? Porque Deus olhou primeiramente para o coração de Caim.
Só que quando Abel foi oferecer a oferta para o Senhor, aí Deus atentou para Abel e para a sua oferta. E sabe por que Deus se agradou da oferta de Abel? Ah, é porque foi mais? É porque... Não, irmãos. É porque Deus olhou primeiro para o coração de Abel. O coração de Abel estava quebrantado, estava aberto para Deus. Mas o coração de Caim estava cheio de inveja, cheio de ira. E quando Deus se agradou de Abel, aí que Caim se irou cada vez mais. Ah, Caim não ficou irado, foi depois, não. Aquilo manifestou o que já tinha dentro do coração de Caim, meus irmãos. Porque a Bíblia fala que do interior do coração do homem surge tudo quanto é coisa ruim. Os adultérios, as mentiras, os enganos, as invejas, as blasfêmias, tudo sai do coração do homem e contamina o homem. Então isso já tem dentro do nosso coração, por causa da nossa natureza pecaminosa. Muitas vezes a situação só vai servir para expor isso para fora, para colocar isso para fora, irmãos. Nós já temos isso dentro do nosso coração, irmãos. Se nós não admitirmos que nós temos, nós estamos mentindo. Porque a nossa natureza pecaminosa trouxe isso para dentro do nosso coração. E aí Deus cria situações para que isso tudo seja manifestado. Por isso que muitas vezes nós somos confrontados, muitas vezes somos humilhados, até passamos vergonha. Ah, Deus não envergonha ninguém. Irmãos, Deus permite tudo na vida do homem. Permite até a vergonha muitas vezes. A Bíblia fala que Deus levou aquele povo para o deserto, em Deuteronômio 8. Deus levou aquele povo para o deserto para provar aquele povo, para humilhar aquele povo e para saber o que tinha dentro do coração daquele povo. Para extrair o que tinha dentro daquele povo. Então Deus ele permite todas as situações para saber o que tem dentro do nosso coração. Não que Deus não saiba, mas é para nós sabermos quem realmente nós somos. Irmãos. Quantas vezes nós começamos ali a nos entender melhor e aí nós olhamos para nós e nós não gostamos do que estamos vendo, irmãos. A palavra de Deus é como um espelho. Quando você está lendo a palavra de Deus, irmão, você está se enxergando ali em todas as situações. A palavra de Deus é como um espelho. Quando nós lemos a palavra está nos lendo também. Meus irmãos, nós lemos a palavra e a palavra também nos lê. Então tudo isso Deus permite, meus irmãos, para trabalhar nas nossas vidas, para nos tratar. E Deus ele não faz acepção de pessoas, mas olha só no versículo 12. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então não é só ouvir, não é só falar, é praticar. Mas é praticar da maneira correta, sem julgamentos. A palavra de Deus vai dizer no versículo 14. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei. Então até mesmo os gentios muitas vezes não conhecem a palavra, mas eles têm a consciência deles. Às vezes a pessoa não é evangélico, não é crente, irmãos, mas procura fazer o bem. Essa pessoa não vai ser justificada por isso, não é porque é bonzinho nem nada. Mas faz aquilo, irmãos, para o qual nós fomos chamados para fazer. Hoje eu estava pensando em algo, né? Estava ouvindo uma pregação, ouvi algo interessante ali na pregação, e eu fiquei pensando assim, é mesmo, ainda bem que Deus... Irmão, você acha que Jesus Cristo era evangélico? Quem acha que Jesus Cristo era evangélico? Jesus Cristo não era evangélico, irmãos. Jesus Cristo não era evangélico, não era católico, não era espírita. Jesus ele estava acima de tudo isso. Quero mandar um alô para o nosso irmão Denilson Nascimento, meu amigo, meu colega de infância aí. Que Deus abençoe sua vida, irmão Denilson. Toda a família, em nome de Jesus. Vai nos visitar aí qualquer hora, na QNO 5, Conjunto G, Loja 55, né? Vai nos visitar ali qualquer hora, vai ser uma benção. Mandar um alô para minha prima também, Ceci, que Deus abençoe a Ceci. Ceci também, hein? Tá convocada. Quando tudo voltar ao normal, minha prima Ercília, quando tudo voltar ao normal aí os cultos, tá convocada para estar nos visitando ali, né? E não só visitando, para estar ali somando com nós também. Amém? Porque é de casa, é minha prima. Então, meus irmãos, Deus ele não faz acepção de pessoas. Então tem muitas vidas que não têm nem conhecimento da palavra, mas fazem aquilo para o qual nós fomos chamados a fazer também. Então Jesus não era evangélico, não era católico, não era espírita, não era macumbeiro. Não, Jesus ele era acima de tudo isso. Ele era amor. Ele era amor, ele é, né? Ele é amor, ele é justiça, ele é paz, ele é alegria no Espírito Santo. Mandar um alô... Perdão, irmãos. Mandar um alô pro irmão Maílson também. Maílson Lucas. Deixa eu beber uma aguinha aqui, né, irmãos? Glória a Deus.
Mandar um alô pro irmão Maílson Lucas, meu amigo aí também, colega de infância, né? Hoje tá aparecendo aí meus colegas de infância aí, né? Que Deus abençoe a vida de todos. Tenho orado aí pelos meus amigos aí que eu conheço desde criança. Que Deus possa estar abençoando a todos. Então, meus irmãos, Jesus, ele estava acima de tudo isso, acima de religião. Jesus, ele veio confrontar esse sistema religioso. Não que, às vezes a pessoa pensa, então é pecado ter uma religião, é pecado. Não, irmão. A Bíblia diz que religião, a Bíblia nos ensina, né? Estudando a palavra de Deus, estudando sobre isso, a Bíblia nos ensina que religião é uma religação do homem com Deus, é uma religação, né? É claro que tem a maneira correta de se religar com Deus, que é através da palavra, é através de Jesus. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muitos tentam ter esse contato com Deus, mas da maneira errada. Muitos buscam a ponte, irmãos, mas é uma ponte quebrada. É uma ponte ali frágil que vai se quebrar com o tempo. A ponte certa, o caminho certo é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não é nenhum santo, não é Maria. Maria foi uma mulher virtuosa, foi uma mulher de virtude. Não é Pedro, não é João. Não, meus irmãos. Não é Buda, né? Não é Hare Krishna, não. O caminho é Jesus. Não é nenhum homem, nenhum anjo, nada. É Jesus. Somente Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então muitos buscam esse caminho. Então muitos buscam também, mesmo não tendo religião nenhuma, muitos buscam fazer o que é certo, fazer o que é correto. Amém? Porque todos nós fomos chamados para esse propósito. Aqui vai dizer no versículo 15, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então, meus irmãos, muitas vezes o gentio, né, quem não conhece a palavra de Deus, tem a lei no seu coração e na sua mente, né? Sabe o que é certo, o que tem que fazer, o que é correto, o que não é. É claro que ninguém vai ser salvo por ser bonzinho. Não é caridade que salva, não é distribuir cesta básica, não é ser bonzinho, não. O que salva é a nossa fé em Jesus Cristo. Só que a nossa mente e o nosso coração são os nossos juízes também. Naquele grande dia, ninguém vai poder chegar lá e falar, mas eu não ouvi isso, eu não ouvi a palavra. Não, meus irmãos. A nossa própria consciência e o nosso coração, nosso senso de moral também são os nossos juízes. Nos mostra o que é certo e o que é errado. Então, para terminar no versículo 16, vai dizer assim, ó, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então, Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o evangelho. Então, qual é a maneira de saber se nós estamos no caminho certo ou no caminho errado? Se nós estamos buscando a Deus da maneira certa ou buscando a Deus da maneira errada? O caminho é isso aqui, ó. O caminho é a palavra de Deus. Mas, pastor William, o Senhor disse que o caminho é Jesus. Irmãos, Jesus é a palavra. O verbo se fez carne e habitou no meio de nós. A palavra se fez carne e habitou no meio de nós. Jesus é a palavra. A Bíblia é Jesus em letrinhas. Meus irmãos, aqui tem a essência de Jesus. Não estou falando do papel, da matéria, não. Estou falando do que está escrito, meus irmãos. Jesus, ele é a própria palavra. Então, como Deus não faz acepção de pessoas, irmãos, que todos nós possamos, a partir de hoje, parar de fundamentar as nossas bênçãos, a nossa salvação nos nossos próprios méritos e passar a reconhecer que tudo isso é obra e é mérito de Jesus Cristo. Ele morreu, os apóstolos morreram, os discípulos morreram, mas ficou aqui, ó, as Escrituras, para que eu e você saiba o caminho correto. Que a gente pare de ficar julgando precipitadamente, julgando o julgamento hipócrita e passa a olhar para dentro de nós. Pode ter certeza, irmãos, essa palavra falou muito comigo. Nem sabia que Deus ia aprofundar, né, nesse sentido todo. Né, já tinha essa palavra na minha mente, estava dando uma meditada aqui, mas nem sabia que Deus ia aprofundar nesse sentido. Falou muito comigo e espero que tenha falado com vocês também aí do outro lado, né? E como nós dissemos aqui no começo, essa epidemia deixou todo mundo igual. Tá todo mundo igual agora. Não tem bom, não tem ruim, não tem rico, não tem pobre, não. Tá todo mundo igual. Sabe qual é o problema? Que muitos ainda, apesar dessa epidemia, irmãos, querem explorar os mais fracos. Ainda não desceram, né, do seu salto alto, ainda continuam orgulhosos. Às vezes as pessoas querem
aproveitar neste momento de fragilidade, se tornarem aproveitadores. Neste momento, né, as mentiras, os enganos vão sendo tudo revelados, né, desse sistema mundano. Porque uma coisa que eu estava observando, a gasolina está barata, está mais barata. O diesel está mais barato, quase R$1 mais barato a gasolina, né? E sempre eu ouvia falar que não tinha como baixar o preço da gasolina, não havia possibilidade de baixar o preço da gasolina. E agora está lá embaixo. Então o que é isso, irmãos? É mentira, é um engano. É a mentira desse sistema maligno. O mundo jaz no maligno. Agora, igual eu estava conversando hoje com um amigo meu, né, que estava cortando meu cabelo, estava conversando com ele. Eu falei, o problema é que o ser humano ele tem se corrompido muito em todas as áreas da sociedade. Muitas vezes a família está corrompida. E se a família estiver corrompida, irmãos, toda a sociedade vai ficar corrompida. Muitas vezes a família está se corrompendo. Muitas vezes o sistema político está se corrompendo. E até mesmo o sistema religioso. O sistema religioso que é para dar o exemplo, que é para ser exemplo, que é para ser sal e ser luz, muitas vezes está se corrompendo. Então, irmãos, agora é hora de reflexão. É hora de arrependimento. É hora de humildade e hora de dar toda glória, honra, louvor e exaltação ao nosso Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus? Essa foi a palavra de hoje. Que Deus possa estar abençoando. Os irmãos quiserem nos ajudar, irmãos, ajude aí compartilhando, né? Compartilhe essa live. Compartilhe porque aí vai chegar em mais vidas. Eu vou dizer, meus irmãos, antes de entregar minha vida para Jesus, eu tinha muita timidez e ainda tenho. Às vezes os irmãos veem assim, o pastor William não é tímido, sou. Tenho minha timidez, né? E antes eu não era de falar muito. Não era, eu era totalmente calado, no meu canto, no meu mundinho. E hoje em dia Deus, irmãos, me deu essa vocação, né? Esse chamado de estar pregando a palavra de Deus. Eu olhei aqui no relógio, quando eu olho já passou 1 hora falando, né? Então, meus irmãos, Deus me deu essa vocação e é por isso que eu faço isso com alegria. Faço com amor, faço com alegria. Eu não estou aqui no Facebook para arrancar o seu dinheiro, para pedir dinheiro para você, não. Né? Nós temos até investido, comprado aqui os equipamentos para ter esse prazer de trazer essa live para o Senhor. Eu só peço as provisões para Deus. Eu falo, Senhor, me dá uma provisão para mim comprar isso, comprar aquilo para melhorar as lives. Aí a gente compra um microfonezinho, né? Compra aqui uma iluminação para melhorar. Por quê? Porque nós temos prazer em fazer isso. Isso nos alegra, isso nos enche. E isso é bom, e não é porque eu sou bonzinho não, irmãos. É porque isso me dá força, isso me mantém de pé, isso me enche do Espírito Santo. À medida que eu estou aqui passando a palavra para vocês, eu estou me enchendo. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então meu coração vai se enchendo cada vez mais. A Bíblia diz, abra a tua boca e eu a encherei. Então é muito bom falar de Jesus. Mas você pode me ajudar também, você pode nos ajudar. Compartilhe essa live, amém? Conheça o ministério segundo o coração de Deus. Irmãos, tem esse nome aqui, nome da placa da igreja, mas nós não pregamos placa de igreja, que é para identificar. É uma forma de identificar a igreja. Mas conheça. QNO 5, Conjunto G, loja 55, Setoró, Ceilândia Norte. Né? Claro que agora os cultos não estão podendo ali receber os congregantes, mas quando tudo isso passar, as portas vão estar abertas. Mas nós estamos lá, na sexta, na quarta e no domingo, para orar pela sua vida. Se estiver precisando de oração, vai lá que nós vamos orar. Amém? Estamos dando o estudo bíblico. E semana que vem nós vamos melhorar o estudo bíblico também. Vamos ligar o microfone da maneira correta, né? Desligar ali os ventiladores. Vai ser bênção de Deus, porque não adianta dar um estudo bíblico de 1 hora se as pessoas não entenderem o que está sendo dito. Então nós vamos melhorar também o áudio, para que as pessoas entendam o que está sendo dito ali. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus nessa noite. Soberano Deus, te agradecemos nessa noite pela tua palavra. Agradeço por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos falando para essas vidas que estão aí do outro lado, Senhor. Esperamos, meu Pai, que a palavra do Senhor possa ter efeito aí nos corações e nas mentes dessas pessoas, porque a palavra do Senhor não volta para ao Senhor vazia, antes ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. Eu quero estar aqui, meu Pai, abençoando cada vida que passou aí por essa live, cada vida que assistiu do começo até o fim, cada vida que vai assistir depois aí, que fica gravada, meu Pai, cada vida que vai ali baixar em áudio e ouvir depois. Abençoe cada vida, meu Pai, livre de todo mal, livre dessa praga aí, meu Pai, livre dessa epidemia, meu Deus. Abençoe em todas as áreas, meu Pai, e nós queremos aqui te agradecer pela tua graça, pelo teu amor e pela tua justiça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre, e que todos digam amém e graças a Deus. E não se esqueça, ame a Deus e ame ao seu próximo, e em tudo dê graças, porque essa é a vontade do Senhor. Está encerrado em nome de Jesus.